A quinta regra é a mais importante, né, e a mais complicada, ou aquela que às vezes tem mais dificuldade. O que é essa regra? Como vocês podem ver aí, a pergunta ela precisa apresentar uma relação de causa e consequência. Ou seja, ela precisa apresentar uma relação entre fatos, né? Ou uma relação de fatos entre si. Então não basta que a pergunta faça uma afirmação de algo. É necessário que a pergunta deixe claro que vocês estão ali trabalhando com duas ideias, de forma que uma ideia leve a outra ideia, ou que uma ideia seja causa da outra, que uma seja consequência da outra, ou seja, que de uma forma ou de outra haja algum tipo de relacionamento entre essas ideias presentes na pergunta. Falando dessa forma abstrata, talvez seja um pouco complicado, mas acompanhe os exemplos que eu vou colocar aqui para que vocês percebam acerca do que eu estou falando quando eu falo acerca dessa regra de que a pergunta precisa ter, então, uma relação de causa e consequência. Vejam aí nesse exemplo bem simples, né? A gente tem essa pergunta que eu já tinha, inclusive, citado na outra aula, na primeira aula, por que o céu é azul? Então, né, na verdade, e eu pus aí, né, essa pergunta corresponde a um problema de pesquisa? Né? E claramente não. Claramente ela não corresponde a um problema de pesquisa. Percebam que se eu faço a pergunta no seu dia a dia, né, no senso comum, a pergunta tem total sentido. Se eu faço a pergunta no âmbito de um conhecimento religioso, a pergunta também tem total sentido. Do ponto de vista religioso, eu poderia simplesmente responder, por exemplo, que inclusive está no slide, a gente já vai chegar lá, mas eu poderia dizer, olha, o céu é azul porque Deus quer. Do ponto de vista do senso comum também eu poderia responder, o céu é azul porque eu olho para cima num dia claro de sol e eu vejo a cor azul, portanto o céu é azul. Né? Então, é um exemplo muito simples, né? Mas é um exemplo que deixa claro que eu não tenho aqui, eu tenho uma ideia, quer dizer, eu tenho um ponto ou algo que eu quero saber a resposta, eu quero descobrir por que o céu é azul, ou por que essa cor, né? Quando eu olho para cima eu vejo a cor azul, eu quero descobrir isso, mas na forma como isso aqui está apresentado, isso não é um problema científico, não é um problema de pesquisa formatado conforme as regras científicas, as regras que se exigem no âmbito da metodologia científica. Então, nesse sentido, é por isso que eu coloquei aqui que a pergunta ela não é um problema de pesquisa, porque ela não pode ser passível de comprovação. Quer dizer, as respostas, as eventuais respostas, seja essa, como está aí no slide, né? Porque Deus quer, quer dizer, eu não consigo comprovar isso do ponto de vista científico. É claro que do ponto de vista religioso, eu poderia comprovar se eu acreditasse nisso, por exemplo, né? A pessoa que está ali respondendo, ela crê, então, para ela, aquilo é uma verdade. Agora, se a gente se lembra daquilo que eu falei lá na primeira aula, de que a metodologia científica se fundamenta na racionalidade, na objetividade, quer dizer, eu não posso fundamentar a resposta de algo com base na crença pessoal de uma pessoa. Do mesmo jeito, a resposta baseada no senso comum, de que o céu é azul porque eu olho para cima num dia de sol e eu vejo a coloração azul. Quer dizer, isso é o senso comum, não é uma resposta que seja passível de comprovação do ponto científico, do ponto de vista científico. Então, nesse sentido, por isso que eu coloquei ali, inclusive isso é uma outra dica que eu deixo aqui para vocês, geralmente os problemas que começam com a expressão porque são um problema. Ou seja, eles são um problema porque eles levam a uma resposta que pode caminhar rumo ao senso comum ou rumo a um conhecimento religioso. E aí eu repito aquilo que eu falei na primeira aula. Eu não estou dizendo aqui de jeito algum que esses conhecimentos são inferiores ao conhecimento científico, mas apenas que eles não servem para um trabalho que se fundamenta na metodologia científica. Então, evitem ao máximo começar os problemas de pesquisa de vocês, a frase, a pergunta do problema de pesquisa com a expressão por quê. Se vocês começarem com a expressão por quê, provavelmente o restante vai estar errado.